Vivemos um ano inacreditável para quem não conhece o Brasil. A presidente foi retirada do cargo. O presidente da Câmara está preso. O ex-presidente, Lula, virou réu várias vezes. O presidente do Senado desobedeceu expressamente o Supremo, onde ministro critica seus colegas. Chocam-se poderes. Presidenciáveis e políticos conhecidos aparecem em delações de propinas e ex-governadores são presos. Tudo num único ano. E como se não bastasse, a economia cambaleia. Há 12 milhões de desempregados. E o governo limita gastos pela Constituição e tenta reformar a Previdência para salvar futuras aposentadorias. 2016 foi um ano complicado como poucos. Para fazer um balanço desse ano complicado, estão aqui comigo o economista e professor de finanças do IBMEC, Gilberto Braga, e o sociólogo e cientista político da UFRJ, Universidade do Rio de Janeiro, Paulo Bahia. Bom, eu começo perguntando, professor Bahia, como é que o senhor vê esse ano? Como é que é capaz de algum estrangeiro entender esse ano brasileiro? Olha, não é só o estrangeiro, nós que estamos aqui não conseguimos entender, porque as notícias vão se sobrepondo, uma atrás da outra. O que acontece às 9 horas da manhã, às 2 horas da manhã já caiu de pauta, já não é mais pauta, já tem coisas novas. Mas nós temos um ano muito criativo, em outra perspectiva. Um ano criativo em que a sociedade se mostrou em contrapartida às instituições. As instituições estão dando esse show de crise permanente, mas fomenta algo que eu chamo de uma sociedade nova, que cobra das instituições um funcionamento pleno e, de certa forma, esse funcionamento começa a aparecer, tanto que tantas notícias têm surgido ao longo do dia. É bom, esperançoso e otimista exatamente, essa sua visão. Porque o ano é difícil, porque muitos acontecimentos. Agora, é importante saudar os acontecimentos, porque eles aconteceram e estão acontecendo em proporção nunca vistas antes. Agora, professor Braga, melhor seria se esses acontecimentos todos não afetassem a economia, né? Pois é, nós tivemos esse ano de 2016... um ano em que a expectativa da população era de que, com a confirmação do afastamento de Dilma pelo impeachment, se criasse uma expansão econômica e nós estivéssemos agora, no fechamento do ano, com a economia já recuperada, com um PIB positivo. Nada disso aconteceu. Na verdade, estamos encolhendo mais um ano, então um processo de recessão bastante acentuada. Os empregos ainda continuam a se encolher, né? Os investimentos travados, os empresários com medo e, infelizmente, aquela expectativa, o otimismo que se criou, sobretudo em relação ao empresariado, que apoiou fortemente a substituição de Dilma por Temer, chega agora, nesse período, totalmente travada. A agenda econômica ela está subjugada à agenda política e, de alguma forma, os acontecimentos do mundo da Lava Jato, a delação do fim do mundo, isso tudo faz com que a política atrapalhe o avanço econômico. As reformas que são propostas no dia a dia pela equipe econômica, elas dependem do parlamento, e o parlamento está completamente apavorado com essa crise política e institucional que nós vivemos e, por conta disso, a economia não avançou e vamos fechar um pouco melhor do que no ano passado, que em 2015, temos um 2016 onde o governo pode comemorar a queda da inflação, ou seja, ele consegue diminuir o preço para as pessoas, para os consumidores. Pouco por causa da recessão, né? Mas porque chegamos numa recessão profunda. Então, muito menos pelos seus méritos e muito mais pelas consequências da própria crise. Agora, um problema a mais para o presidente Temer é a frustração das ruas que imaginavam que, tirando Dilma, tudo ia florescer.
Exatamente. E é isso que eu falo de uma visão dicotômica que nós temos no país hoje. As ruas, elas estão pulsando, elas pulsaram pedindo a substituição O que é muito positivo. Continuam pulsando, o que eu caracterizo dessa nova sociedade. E a crise da presidente Dilma foi projetada para o governo Temer, com uma diferença. Não mudou a crise, mas mudou a relação do presidente com o Congresso Nacional. Temer tem maioria no Congresso Nacional, com tranquilidade, mas esse Congresso Nacional ele é muito mal visto pela população. E o início do programa você cita a crise entre o Legislativo e o Judiciário, que cada vez fica mais aparente, gerando uma possibilidade de insegurança no Executivo.